Oi, gente, é um prazer para a gente estar aqui recebendo a doutora Célia Arruda, que é vice-presidente do IBDFAN DF, presidente da Comissão de Sucessões, Isso, LLM LLM na USP em Direito Civil, e advogada maravilhosa em Brasília. e eu preciso dizer que isso é só o que ela nos autorizou a falar, porque a lista é extensa. É, É uma honra para a gente receber você aqui. A gente já está há um tempo aqui tricotando, e a gente veio trazer uma questão que nos incomoda muito e nos instiga muito a estudar e que realmente a gente gosta, que é a inteligência artificial. E inteligência artificial aplicada às relações humanas, que é o que mais daria para a gente explorar aqui. Esse ponto específico eu vou deixar a Giovana falar. sim, a gente vem trabalhando os pontos do livro 2041, do Kai-Fu Lee e do Chen Qin-fan. Gente, esse livro é incrível, porque ele traz, assim, uma ideia, né, são fantasias de como vai estar nossas vidas em 2041, pós-revolução da inteligência artificial. Então, só que eu percebo que muitas coisas a gente já está vivendo hoje, né? Embora o livro tenha projetado lá em 2041, o avanço está tão exponencial e tão gigantesco da inteligência artificial que muitos dos problemas e das questões que esse livro traz a gente vivencia, embora a gente nem tenha no Brasil uma lei específica, né, um marco civil da inteligência artificial, que ainda está no Senado, mas de uma certa forma já está afetando muito as nossas vidas, né? Esse conto é fantástico, chama Dois Pardais. É a história de dois garotinhos que são gêmeos e eles são órfãos e foram adotados. Mas antes da adoção, eles estavam numa escola, uma espécie de escola que recebe crianças órfãos, e cada uma dessas crianças tinha o seu próprio avatar, vamos dizer assim, o seu bichinho, que é uma inteligência artificial. E esse é o futuro da educação. O futuro da educação é que cada criança tenha a sua própria inteligência artificial e que os pais, através dos dados e da automação dessa inteligência, molde, né, o perfil dessa criança. Então, a inteligência artificial vai estar lá para ensinar, para motivar, para, enfim, Tutor, né? como um verdadeiro tutor da criança, vai filmar tudo que a criança faz, então a criança vai estar o tempo todo monitorada pela inteligência artificial. Nos Estados Unidos, inclusive, já tem alguns avatares desse, e inclusive as conversas das crianças com essa inteligência artificial, até os dados foram expostos, né? Lá nos Estados Unidos, da empresa expôs os dados, então já gera essa confusão dos dados da inteligência artificial, né? E como preservar esses dados, que é uma coisa que a gente tem que estar atento e pensar para a gente poder proteger as nossas crianças. Mas o que é bonito, olhando a inteligência artificial, né, na essência dela, é que a diretora da escola sabia que os dois irmãos não se davam muito bem, eram duas crianças muito diferentes, o pardal dourado e outro chamado pardal prateado. E eles tinham ali diferenças que eram grandes, e existia entre eles também uma disputa entre os irmãozinhos. Então a diretora, ela automatiza, com o auxílio de um professor, esses dois avatares para que no futuro esses irmãos possam se encontrar. E aí eles começam a ter sonhos e a ter uma memória, né, aquela memória de afeto mesmo entre eles. E aí, por isso a gente te convidou, Célia, para comentar esse caso, porque esse caso não, esse conto, porque na verdade assim é tão bonito ver essa questão da relação familiar e o tanto que a inteligência artificial pode contribuir, como pode também não contribuir para as relações familiares. Qual é a sua perspectiva a respeito disso? Bom, primeiro, grata com o convite. É claro que eu viria. Primeiro, porque eu admiro vocês duas muito nessa ousadia de enfrentar a inteligência artificial, porque deve ser muito trabalhoso. Toda hora, né, acontece alguma coisa, muda, surge uma ferramenta nova, e isso deve ser muito
trabalhoso para vocês se manterem atualizadas ou nessa tentativa de se manter atualizadas. Exatamente. Eu fico de olho em vocês, não me apaixonei pelo trabalho de vocês quando conheci a Gi, ela sabe disso. Quis até me tornar parceira dela, né? Porque eu falei, cara, eu tenho interesse nisso, porque eu gosto de aprender. E aí aqui estamos, nós três, eu de novo grata pela oportunidade de conhecer esse livro e de me envolver. Primeira observação que eu queria fazer, até para incentivar o pessoal a ter acesso a essa obra. Esses dois autores, eu digo que esses caras tiveram uma sacada muito legal. É. Eu estou falando de uma geração que é analógica, mas que tem que viver no mundo que já está transformado. Tá? Então, eu tenho essa disposição de querer entender e de participar de alguma forma. Mas quando a Gi me indicou esse livro, eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, meu Deus, eu vou ler um livro de inteligência artificial. Será que eu vou conseguir? Será que isso está? E aí fui. E os caras que fizeram esse livro tiveram uma sacada que foi trazer a inteligência artificial e o que pode ser feito para a nossa vida real, porque é nela que a gente tem que viver tudo isso. E a gente tem que trazer de forma que ajude a gente, e é possível ajudar. Tá? Apesar de achar que eles são muito otimistas, que eu fiz essa menção para vocês, Sim. tipo, vai dar tudo certo, e não necessariamente vai dar tudo certo, eu acho que quem for ler vai perceber, né? Eu acho, esse talvez excesso de otimismo deles dois. O conto especificamente que a Gi pediu, né, para eu ler, para comentar aqui de alguma forma, achei de uma delicadeza, achei emocionante, achei trágico, mas redentor ao mesmo tempo. Como é a vida das pessoas, né? Das pessoas com as quais a gente convive, que chegam no escritório da gente. Eu me emociono falando disso porque é a nossa rotina. Então, elas trazem conflitos, trazem dramas, trazem problemas que são aparentemente insuperáveis e a gente dá a mão para essa pessoa e atravessa esse túnel, né? Uhum. É lindo isso. É lindo. O conto mostra isso. Esses meninos não são apenas meninos órfãos. Eu trago com emoção que eles ficaram órfãos numa tragédia, né? Num acidente de carro. Então foi uma coisa repentina, e aí ficam duas crianças pequenas sozinhas, e nesse país que eu não sei qual é, porque é uma história, eu imagino, fictícia, né? Talvez inspirada em casos verdadeiros, mas é uma história fictícia. Eles vão para um lugar que seria chamado de forma diferente, a depender, né, da legislação local, uma escola, um abrigo, uma creche, alguma coisa, né? Um orfanato, mas tem a pegada de escola mesmo, da forma como eles descrevem. E tem muita sensibilidade no acolhimento, não só deles dois, mas de todas as crianças, porque lendo a gente percebe, né, que tem Os um professores número. são queridos, né? São queridos porque se envolvem mesmo no cuidado com as crianças, né? Tá. E aí eu penso assim, ó, na minha geração analógica, essa criança teria um brinquedinho mesmo. Ela teria algo físico, porque não existia alternativa, teria um paninho, teria Um um bichinho. bichinho. Sabe aquele paninho que tem que ser o mesmo todo dia? A naninha da criança. Um cordão, uma lembrança. A criança precisa disso, né? De coisas que mantenham ela ali e não necessariamente porque ficaram órfãs. Isso é da infância e vai passando o tempo, vai mudando um pouco. O que é isso que dá essa segurança para a criança? Então, para mim foi enriquecedor encontrar na inteligência artificial o avatar, né? Que foi criado, mas não foi criado e imposto a essas duas crianças. Isso também é uma outra coisa que eu também achei sensível na narrativa na narrativa do livro, né? Do conto. Foi feita em parceria. Cada criança também colocou sua emoção ali para que o avatar fosse um parceiro. Sabe assim, o teu filho não vai ser amigo de todas as crianças da mesma sala da escola. Teu filho vai conviver com aquele monte de criança, mas vai ter uma criança na escola, que eu digo que melhores amigos, a gente não enche
os dedos de todas as mãos, Uhum. né? A gente conta numa mão só e sobra dedo. O avatar é esse melhor amigo dessa criança que está passando por um momento de muita dificuldade, está bem acolhido, mas precisa ter uma vazão ali, né, de emoção, para ele conseguir superar essa fase, para não comprometer a idade adulta. Eu achei muito lindo o menino construir o avatar junto com o professor. E aí eles são tão diferentes porque são indivíduos e a gente é muito diferente. Eu sou a quarta de 5 irmãos. Meus pais diziam que a gente era tão diferente um do outro, que era como se a gente tivesse nacionalidades diferentes. E aí o meu pai indicava qual seria a nacionalidade de cada um de nós, se não fôssemos irmãos, e eu achava aquilo lindo, porque ele realmente conseguiu enquadrar assim nacionalidades. Eu falava, meu Deus, é mesmo? Nacionalidades que não se conversam. Você era Sim. qual país? Ai, gente. Então, eu vou falar assim, ó, meu pai identificou um italiano, um inglês, uma espanhola, uma portuguesa e uma francesa. Todos juntos na mesma casa, ou seja, falando línguas diferentes. E aí você imagina uma espanhola, uma portuguesa e uma francesa. Você deve ser a francesa, né? Uhum. Eu fiquei em dúvida entre a francesa e a portuguesa. Não, ela é tipo, Ok. mas é aquela francesa, sabe? Aquela Não que é, faz tanta força. que é mais idosa, assim, aquela francesa brava. Você tá. É porque eu acho que ela sempre sorriu pra mim, então. É, tipo, Eu sempre trabalhei muito isso em terapia, hoje eu entendo que isso não era braveza. aham, Mas a mulher que se coloca e que diz com claramente a sua opinião, ela é rotulada de brava. sim. Não tem braveza. Mas o sim é muito claro, não é muito claro da mesma forma que o sim. Sim. E os rótulos de mulheres que precisam ser gentis, tolerantes e boazinhas não necessariamente se amoldavam muito bem a quem eu era desde muito pequena. Então, estupim curto, né? A brava, É. enfim, essa era eu, a francesa desse grupo muito plural, né? De pessoas De nacionalidades, diferentes, a ponto de serem de nacionalidades diferentes. Então, como é que é o apelido deles? Eu esqueci aqui agora, o pardal dourado e o pardal prateado. Foram apelidos muito gentis, né? Foram. Que deram para eles, e as cores que esses pardais tinham Sim, também descreviam um pouco o emocional deles sim, também, né? sim. Isso também é Então, muito sensível. muito sensível. Eu achei muita coisa muito sensível. Acho que sim, vale ter um avatarzinho, sem dúvida nenhuma. E não precisa ser criança para ter esse avatar. Eu Não. fiquei com vontade de ter um avatar. E é isso, a inteligência artificial, eu vou chamar de alguém, tá? É. Alguém com quem você conversa, que não necessariamente precisa ser um funcionário seu. Pode ser um parceiro de vida que tem habilidades nas quais você confie e que vai ali, ó, dividir contigo algumas reflexões ou até decisões importantes para sua vida, Até porque né? ele tem memória, né? Então você vai alimentando a memória e aí ele vai conservando aqueles dados e dependendo da forma que você automatiza, você pode colocar ali uma forma humana de interpretar coisas. A minha mãe tem uma que chama Letícia Multitalento. E aí, tudo ela conversa com essa Letícia Multitalento, e ela bota muitas questões da mãe dela, porque elas têm alguns Uhum. problemas. E aí, a Lete Multitalento ajuda muito a minha mãe Gente, isso é lindo. a corresponder melhor com essa Ao mãe mesmo dela. tempo, talvez por causa da minha geração, uma análise profunda não se faz dessa forma, Sim, né? Você tem ali um parceiro, cada coisa no seu lugar, né? Então, se você precisa de uma psicanálise, se esse é a ferramenta que você... São ferramentas, né? são Que ferramentas. podem ser complementares. E A minha mãe faz terapia normalmente, isso, né? Discute com a terapeuta, inclusive alimenta a, as sessões, né? a Lete Multitalento com o que a psicóloga traz De forma recíproca. Você viu que eu imaginei esse alimentar ao contrário, né? é, Que ela levasse para
terapia. as questões da Leti Multitalento. Pelo contrário, ela traz as informações da psicóloga e conversa com a Leti Multitalento, que vai salvando aquelas E memórias, vai afinando a afinando a qualidade do qualidade diálogo que elas têm. que elas têm. Inclusive o que ela leva em terapia, porque aquilo tá mais mastigado depois que ela Sim, voltou e É. ruminou aquela informação. Então tem sido uma parceira, inclusive para nossa, responder eu a achei minha avó. lindíssimo. É. Lindíssimo. Uhum. Ao mesmo tempo, em alguns pontos da leitura desse conto, eu fiquei com receio de que esse avatar realmente fosse uma parceria positiva para os meninos. Se era fazendo a comparação, então, que eu fiz e que não estava programada na minha memória, foi bem legal que surgiu aqui. Se esse avatar seria realmente o melhor coleguinha da sala do meu filho para ser amigo dele. Porque tem coisa que só com a convivência. Então, com a convivência do pardal dourado com o seu avatar e do pardal prateado com seu avatar, se esses avatares estariam sendo cuidados adequadamente para serem positivos na vida deles dois. O conto mostrou que sim, né? Sim. Que eles e os avatares estavam sendo positivos. Mas aí vem a minha preocupação também, entendendo excessivamente otimista a abordagem do livro. Sim. É a minha visão. Mas eu sei que eu sou desconfiada, que eu Não, e que talvez eu coloque um excesso de cuidado E tem coisas nisso. do livro em si que hoje a gente já provou que já mudou e já foi completamente para o contrário. O livro traz otimistas e, assim, né? Porque 20 anos foi pouco para esse Sim. livro. A gente viveu 20 anos em um ano, digamos assim. Sim. Então as coisas já aconteceram em muitos dos contos aqui. o ECA digital vem para Uau. isso, né? Sim. A ideia é que controle esses avatares que ainda não surgiram na indústria brasileira, mas que em algum momento vai surgir, que faça essa proteção das crianças de forma que o que esteja automatizado seja positivo e não Mas negativo. aí eu posso fazer uma pergunta? Claro, Esse avatar pode ser uma persona que a mãe cria. exato. Então, Ou seja, esse avatar pode ser que ele já exista, pode. porque cada pessoa está dando dentro dentro das suas casas, o uso a essa inteligência artificial. E eu fico imaginando assim, o quanto isso é rico e o que é que pode estar sendo feito que eu não sei, porque, enfim, eu volto à minha geração, tá? O que eu comentei com vocês, o que eu preciso aprender para conseguir que a IA faça o que eu preciso que ela faça, talvez eu faça de forma analógica aquilo. E mais rápido. Porque eu tenho tudo aqui, porque eu Aham. precisei fazer isso Sim. pela falta de outras ferramentas na minha época. Eu sou de uma época em que, para fazer pesquisa de jurisprudência, eu tinha que ir à imprensa nacional, ó. Eu me deslocava, pegava meu carro, me deslocava. Era aqui, ó, pertinho de onde a gente está. Estacionava ali. Aí, se você me perguntar hoje, juro para vocês o que eu vou dizer. Como que você achava o que você queria? Eu não sei responder, porque Desenvolvido. eu não sei realmente responder. Como que eu pesquisava para fazer um trabalho acadêmico indo numa biblioteca e eu achava o que eu precisava? Hoje a ferramenta é tão diferente de pesquisa que eu não sei mais como que eu fazia. Mudou mesmo a minha mente. Ela muda, tá? Mas enfim, apesar de não ser, de achar muito otimista, eu acho sim que tudo pode ser extremamente positivo. Sim. Achei maravilhoso e adorei a ideia do avatar. Fiquei preocupada com a pouca idade dos meninos, os pardais, né? Porque eu não me lembro, 3, 4 anos, né? Quando eles ficaram órfãos. Então, eu fiquei bem preocupada, mas também é porque eu preciso me atualizar. Com 3, 4 anos, o menino, no instinto dele, se você liberar, ele faz muita coisa com o celular na mão. O primeiro celular que eu tive, ele mal fazia ligação. Então, com o celular hoje, um menino de 3, 4 anos faz muita coisa. Mas aí vem as minhas reflexões. Está na hora dele pegar o celular, de ter toda essa autonomia, de ter um avatar, de ter essa. Foi uma reflexão minha. Difícil monitorar o que ele está fazendo. Para mim seria. Aí vocês é que vão me dizer, é difícil monitorar o que ele está fazendo com esse avatar? Eu Enfim. acredito que não, eu acredito que as respostas pode ser um relatório diário que os pais, porque a inteligência artificial tem essa qualidade, né, de trazer tudo muito, Sim. muito rápido. Fica o registro, né, de fica o tudo. registro. E às vezes, situações em que as crianças ficam suscetíveis e o avatar está o tempo todo com ela, então
numa Sim. escola ela viveu um abuso, né, alguma coisa, isso tudo vai ficar registrado. Então, de uma certa forma, É uma proteção. é uma proteção também. Quando as crianças, É o né, famoso a gente amiguinho invisível. que talvez a gente sempre sonhou, nosso filho, né? E talvez uma ingerência, quem sabe, para algumas coisas desnecessárias ou necessárias. Porque se não fosse pelo Avatar, eles não teriam vínculo, pela diferença que eles sentiam já pequenos, só que um era só pelo outro e o outro era só pelo mundo. Sim. E eles foram adotados por famílias diferentes. Que para nossa legislação existe uma orientação de que isso não aconteça. E como tudo na vida, sempre é possível extrair algo positivo ou negativo de quase todas as regras, né? Então tem a regra, o ideal é que os irmãos órfãos fiquem juntos, ou seja, que sejam adotados pela mesma família, mas eu mesma já tive casos em que eram 5 irmãos. Se você exige que eles ficam juntos, e tem razão de ser querer que eles fiquem juntos porque eles são irmãos, isso dificulta que eles sejam adotados. A gente pode estar tirando alguma oportunidade mesmo, né, deles terem uma infância num núcleo familiar, que a gente sabe o quanto é importante para as crianças. Nesse caso, a gente não sabe qual é a legislação desse país fictício onde o pardal dourado e o pardal prateado viveram, né? Mas há referência de que eles foram adotados por famílias diferentes, e isso não garante que eles estarão juntos no futuro. Os avatares, aí mais um uso da tecnologia em prol de, né? Vai fazer com que seja mais fácil que eles se encontrem. E aí eu fico imaginando ferramentas de tecnologia para que uma eventual amizade entre eles comece de lá para cá e não daqui para lá, né? Já que eles são tão diferentes e que pode ser conflituoso o convívio entre eles, se eles enxergam os avatares se entendendo e se dando bem e encontrando naquilo que me falta no outro o que pode gerar complementariedade ao invés de conflito, concorda? Porque Concordo, eu posso aprender com o diferente, né? Na realidade, é o ideal que eu aprenda, né, com o diferente. Quando eles percebem que os avatares estão se entendendo, isso pode abrir um espaço muito lindo também de diálogo, né, entre eles. Então, aprendi um bocado, foi bem inspirador ler o Conto dos Pardais. Eu acho que Sem dúvida nenhuma. a gente se sente numa série de televisão, né? Vendo coisas que poderiam Sim. acontecer e não. É aquela Black Mirror. Sim, Sempre traz episódios assim, sim, como o futuro estaria, como o isso. futuro seria. Você quer perguntar? Eu fiquei tão viajando no que ela falou por último agora. Gente, Que bom, isso. que bom. Me emocionei mesmo lendo, A gente, tá? eu acho que é a nossa história preferida, né? Tanto minha quanto Eu sua, gosto do livro. muito dessa história. Eu acho ela realmente, assim, traz um conforto no coração, Uhum. sabe? E o fato da diretora ter colocado tanta sensibilidade, né, nesse propósito de reunir os irmãos, aquilo me deixou realmente emocionada quando eu li. E aí eu te pergunto, Célia, como que você entende essa questão das relações de família, mas dessas relações de sangue mesmo, dessa manutenção? Como que você vê isso? Bom, eu estou entendendo da sua pergunta. Que a gente estava conversando um pouquinho antes Sim, a sim. respeito né, dos De outros sua vínculos, né? afetividade, desses outros vínculos todos que são possíveis, mas que existe um núcleo. Tá. O vínculo de sangue, ele é um vínculo impossível de ser desfeito, né? Tanto que existem regras. Você é adotado, mas você não pode se casar com pessoas da sua família de origem, da família biológica. E aí não é o problema de você ser filho daquela pessoa, porque a partir do momento que você é adotado, você deixa de fazer parte da família de origem e você passa a ser inserido nessa família nova, que é a sua família verdadeira, passa a ser a sua família verdadeira para todos os fins e efeitos. Então, rompem-se os vínculos com a família de origem. Porém, eu permaneço impedida para o casamento com algumas pessoas da família de origem. Então, essa família de origem, você não pode simplesmente romper esse vínculo e ignorar que ela existe.
Bom, não é só para impedimento de casamento. Aí eu fico pensando em outras questões que aparecem para nós, que atuamos na área do direito, como pano de fundo só. E tem muita gente na área do direito que simplesmente ignora essas outras conexões, que, na minha opinião, não podem ser ignoradas, apesar de não serem o nosso ambiente de competência, tá? Os vínculos de ancestralidade mesmo, a repetição de comportamentos, o que a gente tem na medicina hoje chamado de epigenética. Isso é programação celular. Olha o risco do que eu estou falando, porque eu sou advogada, mas estou fazendo uma pós de neurociência que está acabando com o sossego, que eu achava que eu tinha, que eu não tinha na realidade. Isso não se rompe. Então, pelo fato. Tá, tem uma outra frase que eu vou tentar trazer para simplificar o que eu vou dizer. Tem uma frase que diz assim, muito simples. Todo mundo sempre que eu falo isso, as pessoas acham que vai vir alguma coisa muito elaborada e é algo muito simples. Onde tu está, tu leva tudo que tu tem. O cara fala dessa forma, tá? É o Murilo Gun, quem quiser conhecer ele pela internet. Então, se eu tenho problema em mim aqui, aonde eu estiver, esses problemas vão comigo. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho. Então, aquele vínculo, quando você traz alguém, eu estou pensando aqui na família tradicional, biológica, o filho havido de forma natural ou por inseminação, mas vínculos biológicos, a família biológica. Se essa família se forma de alguma outra maneira, todos os vínculos que existiam antes passam a, de alguma forma, impactar aqui agora. Então, eu acredito que sim, é importante acompanhamento psicoterapêutico para quem quer adotar uma criança. É importante que essas crianças sejam preparadas para a adoção. Os vínculos socioafetivos que são lindos, maravilhosos, os primeiros casos, inclusive, da jurisprudência do país da gente, são casos também, como o conto, extremamente emocionantes. Só um eu vou mencionar para quem estiver acompanhando aqui, né, para a informação não ficar simplesmente solta. Foi o caso de um rapaz que perdeu a esposa faleceu, ela faleceu no parto do segundo filho. Então ela teve um problema no final da gestação, o parto foi antecipado, um parto difícil, ela falece, o filhinho sobrevive, ele fica viúvo, pai de 2 crianças, eram 2 meninos, se não me falha a memória. E a chegada de um filho num momento de tanto sofrimento ao mesmo tempo, né? Então você vive o milagre, porque eu acho um milagre ter um filho, um dos milagres mais lindos que existem. É no momento em que você perde a esposa, né? Numa situação, enfim. Algum tempo depois da morte dela, ele conhece alguém, e este alguém que ele conheceu, essa moça, adotou o pacote completo para a vida dela. Óbvio, se você se casa com alguém que tem filhos, é o pacote completo. Você já sabia. A Mara fala, é um Kinder Ovo. Eu brinco que é tipo um lote em leilão. Olha eu trazendo para o direito civil raiz, né? É um lote do leilão. Você quer aquela pecinha, você vai ter que carregar um monte de coisa. Essa pecinha faz parte de um lote, né? Ou tudo ou nada. O lote vem junto. E ela, imagina, os meninos não tinham perto deles a mãe biológica, eles eram bem pequenininhos. Uma mãe, a biológica, que não pode ser esquecida. Não. Ela tem que ser Tem venerada. lugar. Ela tem um lugar nessa família. Ela deu a vida pelo filho dela. Literalmente. Literalmente. É porque a gente fala de criança, sempre falando de criança, tudo é muito emocionante. Não existia multiparentalidade na época. Isso foi ali por volta de 2010, 11, 12, no máximo. Ontem, né? Ontem. E o que o advogado pediu, porque essas crianças, a partir de um determinado momento, para justificar rapidamente, elas passaram a solicitar que o nome da mãe estivesse nos documentos deles, porque as crianças têm essa aulinha de cidadania na escola, né? Eles desenham carteira de identidade, é a coisa mais bonitinha do mundo, para entender a posição que eles têm na sociedade. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Né? Então, eles desenham o rostinho dele, escreve ali com auxílio, é o nome da mãe, o nome do pai, e eles não encontraram o nome da mãe no documento deles. Chegava em casa,
tudo era explicado para eles direitinho. Não, mas o nome da sua mãe está aqui, não é dessa mãe. É dessa mãe, porque, né, na visão infantil dos meninos, eles tinham. Só que a criança lida com o concreto, né? A mãe que estava perto deles era a esposa do pai. E apesar de ter foto da mãe, deles terem referência para manterem a memória possível, né, dos meninos com relação à mãe biológica, eles começaram a demandar essa mãe afetiva. E por ausência de uma outra regra, porque o direito não resolve tudo, né? É uma construção diária, Na e a verdade, gente sabe a sociedade disso, que espreme o direito, que a sociedade. provoca, exatamente. Tanto que os tribunais refletem essas mudanças muito antes do que a legislação. Começa nos tribunais, e eu tenho orgulho danado da advocacia nesse sentido, porque os tribunais não fazem isso de forma autônoma. Eles fazem porque são impulsionados pelos nossos pedidos. Doidos, né? Mas, Eu estava tentando encontrar um apelido para esses complexos, buscando uma solução que não foi pensada, né? Até então. Então, o que o advogado pediu para o judiciário, na época, se não me engano, foi Rondônia, enfim, era que fosse retirado o nome da mãe biológica e incluído o nome da mãe socioafetiva, que era uma época, inclusive, que o judiciário tinha que fazer uma análise de relevância. Qual das duas ou qual dos dois, se fossem, né, o pai biológico e o pai afetivo, é mais relevante? Aí, eu não sei como, mas o judiciário escolhia um e ficava este um. Eu mesma tive uma longa trajetória desse tipo de discussão em alguns processos nossos lá do escritório. E o juiz julgou procedente o pedido. Só que aí eu fico pensando assim, quando eu tiro o nome da mãe biológica, que deu a vida por eles dois, como assim? Está desonrando uma história. Uma história e uma ancestralidade desses meninos, porque quando tira o nome da mãe biológica, você está tirando o nome dos avós, é o vínculo com os primos, com os tios, é toda aquela estrutura familiar que sai junto com a retirada do nome da mãe biológica. E Tá? vai além, né? Vai além, existe esse campo, né? Por exemplo, Bert Hellinger fala muito Exatamente, disso. é disso mesmo que eu estou falando, Então, quando exatamente. você sai, quando você tira essa pessoa, aquela representatividade daquela pessoa não existe, aquilo traz uma dor. E às você vezes é pode uma dor desestabilizar toda a estrutura familiar e a família vai ficar sem entender. Então, assim, a responsabilidade da gente, como advogados, tá, eu não faço constelação familiar, eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, mas eu tenho que saber que tem mais coisa aqui. É para pelo menos orientar a família, se eles tiverem disponibilidade para isso. Né? Olha para isso também, procura isso aqui também, cheque se isso é relevante para você. A gente vai até onde a gente pode, que é a nossa atuação como advogados, mas é importante pontuar que algo a mais pode ser Eu importante. gosto de questionar para o cliente assim, e como que você está se sentindo em relação a isso? Sim. Porque a partir dali você consegue também obter uma perspectiva que talvez você não esteja Sim. vendo. A gente vê muito o direito, o foco específico não, em solucionar a questão, mas não sabe Isso. se aquela solução que a gente está pensando vai trazer um conforto real para a pessoa, né? Isso, perfeito. E que ela vai encontrar, na verdade, em outro lugar. Uhum. Né? O nosso instituto é o instituto. A ideia é essa, isso. É de ampliar essa visão, né? E amplia mesmo, eu acho. O IBD foi um divisor de águas, foi para mim. Até com o que você não concorda, você aprende. Então, nem tudo que é discutido e tem que ser discutido exatamente para saber se é isso ou se não é. E o que é bom é que o espaço de discussão é realmente aberto, é amplo, é possível, né? Então, tudo vai para discussão mesmo. No caso lá de Rondônia, que eu não estou certa se é, mas para fazer essa referência, quem recorreu da sentença foi o Ministério Público. Imagine. Tá tudo bem, né? O pedido foi julgado procedente pelo magistrado, o MP é que falou assim, não, essa mulher, o nome dela não pode ser retirado. E o acórdão, o recurso é lindo, mas o acórdão é lindíssimo também. De honra ao nome da mãe biológica, da dor da perda dela, que atingiu toda a família, e de ter que mantê-la ela ali presente.
né? E Sim. aí foi o primeiro caso de multiparentalidade no país da gente. Então, a multiparentalidade é relevante para a manutenção não só do vínculo biológico, mas do que vem por detrás da árvore, né? Que é linda a representação da família como uma árvore, e a gente chama de árvore genealógica mesmo, né? Porque não se desfaz, aquilo ali é alimentado com o tempo, né? Um galho deixa de existir, a árvore envelhece, vai sendo substituída por outros, pelo novo, pelos ciclos, né? É lindo, né? É muito lindo. E aí eu quero aproveitar esse gancho para te Vai lá. perguntar a outra moeda disso tudo, né? Que seria a desfiliação, Eu ia falar exatamente isso. e essas indenizações de abandono afetivo. Uhum. Pois é. O vínculo biológico se mantém, mas a depender do que você vive nesse espaço, tem uma outra representação, então, que eu vou usar, tá? Uma memória que você provocou em mim. Eu ouvi também uma certa vez que essa representação da família como uma árvore, ela era mais representativa, é um símbolo, né? A árvore, ela é um Da vida, símbolo mais representativo do que eu imaginava até essa vivência que eu tive, tá? Porque, tão óbvio, né? A árvore é a vida, é uma planta que você precisa cuidar para que ela cresça forte, mas para que uma planta cresça forte, em alguns momentos você rega, noutros você poda. Então, essas podas podem vir a ser necessárias, são corajosas, elas podem romper ciclos ruins de vivência também naquela família. Então, essas podas, esses afastamentos, essas escolhas conscientes, porque precisam ser conscientes, tem que ter muita consciência. que as pessoas precisam fazer, elas também são importantes, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser validadas, inclusive. Então, a depender das experiências que eu tive, isso não significa também que não está havendo perdão, porque você também precisa se libertar daquilo para conseguir superar o que foi vivido, tá? Mas eu digo, só fazendo uma comparação com amizades e não com família, porque fica mais difícil, né? Eu acredito que a gente pode ser amigo de mais gente do que a gente imagina. A partir do momento que a gente aprende a colocar cada amizade nossa no lugar que essa amizade funciona. Já que somos indivíduos, somos únicos, colocando cada um no seu devido lugar, fica parecendo arrogante falar isso, né? Mas cada um de nós tem um lugar onde a gente funciona bem e tem um lugar onde funciona mal. A depender de quem você tenha perto de você, você não está bem, você não dá o seu melhor. A depender de quem você tenha perto de você, ali você transborda coisa boa. Né? Exatamente. Energia, isso é muito importante, né? Então, tem amigo que você faz uma viagem de 30 dias com essa pessoa e vai ser muito legal. Tem amigo que não dá para você viajar um final de semana. Tem amigo que não dá para ir em churrasco toda hora. Mas você quer ser. Tá, então você vai ter. Você não precisa deixar de gostar dessa pessoa. Você pode ser amigo dessa pessoa. Modulando, vamos usar uma expressão do direito, né? Modulando essa amizade, para que essa amizade possa reverter em situações positivas. Então, a gente que atua na área do direito, os colegas com os quais a gente convive, que são das secretarias de segurança pública, das polícias de uma forma geral, emergência de hospital, são outros profissionais também que vivenciam e se deparam com situações. As escolas, porque as escolas. Eu digo que o professor de educação física conhece um lado das crianças muito transparente, porque ela está no lúdico, ela está brincando, né? Então, acredito muito que os professores de educação física conhecem melhor os nossos filhos do que o professor de matemática, por exemplo. Porque ele está num ambiente livre para se mostrar, então, até não brincando numa determinada aula, não participando de uma atividade, essa criança está falando. Quando ele Muito. Né? Mas tá brincando, tá jogando a bola forte demais no coleguinha, então, assim. E aí, isso acontece dentro das famílias da gente, dentro das casas da gente, né? São polêmicas as falas, tá? Talvez por isso eu esteja dando tantas justificativas antes.
Não, mas era isso mesmo, essa questão de É muito polêmico. alguém da nossa vida. Porque existe muito isso, né? As pessoas, a gente que trabalha com isso, a gente chega, não, porque eu não quero que fulana mais figure aqui na minha certidão de Sim. documento, não quero mais ter esse nome, isso não me honra. Às vezes até porque viveu uma violência Sim. doméstica, uma história muito complicada. Sim. São situações, são muitas camadas, a gente sempre fala, né? Uma em cima da outra, a gente Exatamente. tem que ir descascando ali pra olhar o que no fundo O tem. lado positivo disso é que, na nossa função, a gente não julga, né? Eu acho que é um A gente ponto, então, né? é um ponto de partida muito fundamental para que a gente consiga advogar. Eu tive muito instinto de julgadora no começo da minha advocacia, e isso atrapalhou muito tudo, tá? Porque você quer colocar nas caixinhas, você quer dar, não, mas isso é certo, isso é errado. Esse não é o papel do advogado. O papel do advogado é muito mais sublime do que esse. Porque, assim, por trás de toda atitude também muito ruim, existe uma dor muito profunda ali. E a gente não vai compreender necessariamente, Não porque vai. empatia é uma coisa, mas você não viveu aquilo. Se você não viveu aquilo, você pode dimensionar, você pode, mas você não sabe o que é, porque é só a experiência que te dá aquele real sentimento do que é aquilo. Então, eu passei a fazer um exercício de me distanciar, de acolher aquela dor, mas de não trazê-la para mim, de não me alimentar daquela dor, porque, na minha opinião, teria inviabilizado minha advocacia nessa área, pela minha natureza, pelo jeito que eu sou, tá? Assim, e tentar entender se eu sou o profissional para aquilo, naquele caso. Então, assim, a desfiliação, que é a retirada do nome desse pai pelas justificativas que a pessoa tem, que são apresentadas naquele caso. Eu não vou te dizer se eu faria ou não faria. Eu acho que a dor da pessoa dá a ela essa ferramenta existe hoje, então ela tem direito a essa ferramenta. A partir do caso dessa pessoa que muda, né, do caso dessa para o caso de outro, que também quer a desfiliação, o meu emocional me permite atuar em benefício dela? Então eu faço. Num outro caso de desfiliação, pode ser que eu não consiga. Então, o meu termômetro hoje em dia é se eu sou a pessoa Certo. que este cliente precisa para percorrer este caminho com ele. Então, tem um trabalhozinho de seleção prévia. Não é só o cliente escolhendo o advogado. Eu trouxe isso para dentro do meu escritório. Eu também escolho os meus clientes, mas não tenho viés de julgamento, porque eu não escolho o cliente olhando para ele, eu escolho o cliente olhando para mim. Porque se eu entrar no processo, eu, eu não sei, a gente não consegue isso sempre, mas a minha finalidade de aceitar um trabalho, eu só aceito se eu achar que eu posso, de alguma forma, contribuir para melhorar a vida dessa pessoa. Então, em alguns casos, eu peço que o cliente tenha acompanhamento psicoterapêutico, porque eu não consigo fazer algumas leituras que só um psicólogo faria, tá? Então, eu preciso de alguns documentos antes, eu preciso de algum tempo de convivência técnica com essa pessoa para eu saber se eu vou poder atuar por ela. Agora, os clientes que topam isso é muito maravilhoso, porque mesmo quando chega no ponto de eu dizer para esse cliente eu não consigo fazer o seu trabalho, eu fiz um amigo. É impressionante. Eu disse não para o cliente, eu não estou pronta, mas eu te indico fulano, ou então eu não tenho alguém neste momento para te indicar, mas o melhor que eu posso fazer neste momento por você é não fazer esse trabalho para você. Eu não estou preparada para ele, eu não tenho isso para te entregar. E aí tem gente que me fala, mas assim você está perdendo o cliente. Eu falo, não, minha preocupação não é essa. Eu estou fazendo amigos, porque eu quero continuar parceiro de vida dessa pessoa. E se eu não estou pronta para esse trabalho, o cliente pode não estar percebendo agora, mas se eu entrar junto com ele, ele vai perceber em algum momento que eu não estava preparada para aquele trabalho. E que eu fiz porque eu sou advogada e que eu quero o trabalho e que... Então, acho que justamente você Nem com o cliente, exatamente. os outros clientes, porque eu acredito que quando a gente pega um cliente Perfeito. nosso, a gente se fragiliza enquanto Isso.
porque absorve a gente e a gente Entrega se tudo. enfraquece para os outros trabalhos que a gente está E outra fazendo. coisa que eu falei, a gente não pode simplesmente pegar um caso de um cliente, porque a gente consegue, mas não é o momento do cliente. E o Nossa, cliente isso é muito sensível, né? não consegue. Então, você não Isso, consegue fazer um milagre sozinho. A isso, gente acabou de desfazer um contrato que chegou nesse ponto, exato. isso, Não tinha como a gente atender. A pessoa não queria ser atendida pelo que a gente entende que é isso, necessário fazer. Então, não isso. tem como continuar. Eu tenho uma última pergunta para você. Ali lá no seu escritório, lá dentro, aonde que você vê, você visualiza o nascimento do conflito familiar? Você entende que é mais dinheiro, é mais posse, é o papel do homem e da mulher que não está estabelecido? Como que você vê isso? O que que gera assim o conflito? O conflito vem de dores emocionais, normalmente inconscientes. Normalmente inconscientes, porque quando a gente fala em trauma, todo mundo tem trauma. Eu percebo que, e aí eu tô falando do escritório mesmo, tá? De advocacia. Isso. Sempre que a gente fala em trauma, as pessoas pensam, eu tô pensando em diversos clientes com quem eu já conversei sobre isso, as pessoas pensam em coisas muito graves, em abuso sexual, em violência física sem abuso sexual, em violência psicológica, em abandono, em doenças, em traumas, em acidentes, em tragédias, Mas não é só isso que é trauma, né? E aí, se você pensa, juntando várias coisas que a gente conversou hoje, na família como uma árvore, aí eu proponho a gente imaginar uma árvore que está crescendo a partir de agora. Pode ser que ela não tenha força para ficar em pezinha aqui agora. Então você coloca uma haste e amarra ela, que mora em casa, que gosta de mexer com planta, você faz uma hastezinha ali de bambu ou de alguma outra coisa, amarra. É um trauma que você está causando nessa árvore. Cresce, né? Mas ela vai crescer mais acertadinha. E ela crescendo mais acertadinha, a ideia é exatamente essa haste daqui a pouco fica fraca para que ela consiga crescer. Então você tira essa haste e coloca outra mais forte. Gente, educar uma criança é algo de uma responsabilidade que a gente não consegue dimensionar, porque é isso que a gente está falando, é isso que a gente está fazendo com os filhos da gente. Sempre que a gente põe um limite, ainda que você não diga não, eu não estou falando em palmada, pelo amor de Deus, Não. é sem contato físico, é sem. Te dá. Vamos lá, gostei. Eu não falo para as minhas filhas que dinheiro é sujo. Porque a mãe da gente, quando a gente era pequenininha, tinha mania, ai, põe a mão na boca, tem que lavar porque dinheiro é sujo. Uhum. E isso eu acho que essa pequena coisinha não é um acidente, não é uma doença, não é uma coisa assim enorme que você Uhum. viu, mas é uma coisa que vai criando uma coisa dentro do inconsciente do Sim. filho, que quando ele fica adulto, ele fala assim, eu não posso cobrar pelo meu trabalho. Uhum. É um negócio desse tamanho que na hora de. É. É aquela teoria do funil, eu que tive parte também na aviação. Às vezes, se você desgringola um grau do negócio, você abre um funil lá na frente. Imenso. Isso, porque você tinha que vir pra cá. Aí você foi um pouquinho pra cá, você foi lá, você já foi embora. E é assim que os desastres, às vezes, Sim. se perder. E hoje de manhã, hoje, 7h45, mandei mensagem dizendo aqui. Eu tive muita dificuldade de deixar o Rafael na escola hoje, porque ele tá no integral, ele entra às 7h40 Uhum. e busca às 18 horas. Ele passa o dia, ó. Uhum. Ele foi chorando, aí Oh. e parou na porta, e eu não sabia mais o que fazer para fazer ele entrar. Foi muito difícil e eu tive que ser muito dura com ele. Eu não briguei, né? Nada. Falei, olha, filho, o seu anjinho da guarda tá com você, Deus tá com você, tá cuidando de você. Você tem coragem, você é corajoso. Uhum. Você vai conseguir enfrentar isso, né? Escola nova, né? Ele tá vivendo, assim, um momento difícil. Tá se adaptando, Se né? adaptando. Mas, ao mesmo A tempo, hastezinha tá lá, ó. dentro de mim, se eu não colocar esse limite, se eu dissesse assim, tá bom, a mãe vem te buscar Sim. meio-dia, eu te levo pro escritório e eu faço. Eu tô tirando dele também algo que lá na frente ele vai precisar. Uhum. Então, assim, aquilo, o coração dói, assim, a gente fica muito dolorido, né? Uhum. Mas eu entendo que é necessário. E aí, só para acalmar seu coração,
O meu filho do meio, eu não vou lembrar de tudo muito certinho, mas ele era mais ou menos da idade do Rafa, e ele fazia uma aulinha na época, e ele não gostava. Então era com muita resistência, era um extracurricular, tá? Tá. Então era com muita resistência, mas ele ia, ele pedia para sair, ele pedia para parar. Um dia eu sentei com ele, conversei com ele, você quer parar? Ele falou, quero. Você está entendendo que se você parar, você aparentemente está ganhando, porque você não gosta de ir lá por causa disso, disso e disso, mas você sabe que você também perde, porque tem isso e isso também, de bom. Como tudo na vida, né? Você tem que pôr na balança e tomar uma Botar decisão. dois lados, né? Então, eu tentei, tá? Não dizer não ou sim, Você resolvendo sabe, as coisas né? deles. Eu mostrava isso e em algumas situações eu percebia a saia justa. Não é que eu delegava, não. Eu já tinha a minha decisão. Eu sabia que eu ia tirar, porque estava insuportável Pra ele. para a gente. Porque estava gerando muito conflito para a gente. Eu ia tirar. Mas eu quis saber até onde ele conseguia ir já. Apesar da pouca idade dele, decidimos que ele ia sair. Uns 2, 3 anos depois, ele pediu para voltar. Só que ele disse assim para mim: você não deveria ter deixado eu sair. Então fica a dica. E é difícil, né? Uma técnica que é contra. Minha filha não quer comer coisas boas, ou é brócolis ou é cenoura. Não ofereça bala. Lógico. Eu não tenho muito para onde correr, porque na realidade, assim, eu trabalho, né? Sim. Mãe sozinha, praticamente eu não tenho. Ele vai ter que ser corajoso. Sim. Então, o que eu pude dar é coragem para ele, assim. Vejo Uhum. que é desafiador. É desafiador. É muito difícil. Depois que passa olhando para trás, aí fica muito fácil. Porque já passou, depois que passa. Mas na hora de tomar a decisão é muito difícil. Só que é igual o dor do parto, né? Depois que a gente vai falar com uma mulher que tá grávida, que é mais tranquilo e tal, você meio que dá aquela esquecida voluntária pra você. Uma dor que, meu Deus. Uhum. Mas é isso, né? A gente, a ocitocina faz a gente esquecer, né? Sim. Essa dor, porque é tão Sim. insuportável que se como. Eu não me lembro exatamente. Eu lembro da descrição que eu fiz da sensação, mas o como Caramba. foi, eu não. Porque pra mim foi como um martelo batendo no útero, assim, a sensação que eu tinha. Então eu lembro da descrição. Tem nada de romântico mesmo, não, né? Não. Vamos não organizar não tem. a coisa. Mas, Célia, a gente quer muito agradecer Ai. que você veio, muito mesmo. Nosso propósito é levar a inteligência artificial o mais longe possível, trazendo todos os vieses, né? O sim e o não também, Uhum. para que nós, advogados, tenhamos essa consciência, que é Uhum. muito necessário. Porque nós somos os olhos, né? Os olhos, a boca, a espada, Uhum. para É defender isso. as pessoas. E vocês conseguem, então, na minha opinião, vocês conseguem colocar o propósito de vocês no trabalho de vocês, é visível, eu admiro. A leitura desse livro mostra também que isso é possível, porque é na nossa vida mesmo que a gente aplica, é possível aplicar e é possível ter. Apesar, né, da minha geração ser outra, a inteligência artificial, depois que eu tive contato contigo, passou a fazer parte mesmo, assim, da minha rotina. Obrigada. Maravilha. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigada, Tamara, também para você. Agora a gente vai comer bolo?